falhas e há uma tentativa de mostrar a perfeição quando eu nunca conheci ninguém perfeito, nunca conheci nada perfeito fora de Jesus. Você pode perceber que, às vezes, o mundo que a gente vive é como se ele adorasse aquilo que é perfeito, como se fosse um ídolo, como se a perfeição fosse um alvo que você pudesse alcançar com teu mérito próprio. A Bíblia mesmo, ela nos deixa bem claro que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. E eu confio nele porque ele é perfeito. Só o perfeito pode aperfeiçoar alguém. Amém? E se esse alguém vai ser aperfeiçoado até o dia de Cristo Jesus, significa que ele nunca será perfeito até o dia do Senhor. Ou seja, essa busca pela perfeição, ela talvez seja um fardo. As pessoas buscam o casamento perfeito. E você já viu algum casamento perfeito onde não há falha? Alguém já viu? Não. As pessoas buscam o corpo perfeito. Já viu um corpo perfeito? Você pode até achar que já viu, mas talvez a pessoa que tem aquele corpo perfeito é míope. Talvez o corpo já não é perfeito. Amém? Não existe corpo perfeito, não existe casamento perfeito, não existe relacionamento perfeito, não existe igreja perfeita. Amém? Ou seja, a perfeição que o mundo expõe, ela talvez seja só uma aparência. Nas redes sociais, você vai ver as pessoas tentando mostrar o quão perfeitas elas são. Você não mostra o diagnóstico ruim que você recebeu do médico, você não mostra quando você perde um emprego, você não mostra quando perde um ente querido da família, você não mostra as suas falhas e decepções. Tudo que as pessoas expõem são as suas conquistas, são quão boas elas são. E se você escolhe só o lado bom da sua vida para mostrar, talvez a sua vida pareça perfeita para quem tem uma vida normal. Isso muitas vezes deixa as pessoas até deprimidas, porque elas pensam, cara, a vida de todo mundo é perfeita, menos a minha. Deixa eu te falar, esse trem de negócio perfeito não existe. A gente vê certa severidade, por exemplo, numa ditadura, num sistema de governo rígido. Se um funcionário do alto escalão desse governo comete alguma falha, numa ditadura ele pode ser até executado, porque ele cometeu uma falha. No crime, por exemplo, se o cara cometeu alguma falha, ele é executado. Numa empresa muito relevante ou poderosa, uma falha ela pode gerar uma demissão. Eu conto sempre essa história. Tem um amigo meu que luta no UFC, aquele evento de lutas, e é uma empresa muito consolidada, é uma empresa bilionária. E certa vez ele me contou que uma secretária do UFC, por engano, mandou por e-mail para todos os lutadores, para vários lutadores, não todos, né? Mandou por engano os exames médicos dele, que era algo confidencial e extremamente pessoal. Foi uma falha grave. Ela era uma secretária que há anos trabalhava no UFC, uma pessoa de alta confiança da presidência. Sabe o que aconteceu com ela? Foi demitida. Ou seja, a gente vive num mundo onde parece que certas falhas não são toleradas. E isso se torna cada vez mais comum. Para que eu estou falando disso tudo? Só para dar ênfase no nosso Deus, que Ele sim é perfeito. Ele sim nos chamou para fazer uma obra excelente. Ele sim nos chamou para carregar uma mensagem que pode salvar vidas, mas Ele escolheu gente falha para fazer isso. Ele escolheu gente que falha, que quando Ele achou estava em falha e que inevitavelmente vai falhar ali na frente. Vocês estão vendo um pregador que pode a qualquer momento falhar diante dos seus olhos. E Deus ainda assim confia essa obra na mão de gente falha. Sabe, diferentemente do mundo, o nosso Deus não é implacável, Ele é amor e Ele é misericordioso. Sabe o que acontece se você falhar? Ele te perdoa. Sabe o que acontece se você falhar? Ele te restaura. E não só te restaura, como Ele tem poder para te capacitar a fazer aquilo que você fazia antes da falha acontecer. Meus irmãos, se não fosse assim, nenhum de nós passaria do primeiro dia com Jesus. Se o nosso Deus fosse rígido, como as trevas são, na primeira falha a gente seria fulminado. Na primeira falha a gente seria
arrancado do corpo. Na primeira falha, diriam, você não é digno, você não está apto para essa obra. E o nosso Deus não é assim. Amém? Você pode dizer, ufa, nosso Deus não é assim? Nosso Deus é amor. Você não vai repetir tudo que eu falar hoje, não, né? Amém. Era só aquela. O nosso Deus... Sabe por que isso acontece? Porque quando nós entramos no reino de Deus, quando nós fazemos parte do corpo de Cristo, o corpo é de Cristo. Não é simplesmente posse dele, mas é o corpo dele, do qual ele faz parte, porque ele é a cabeça. Amém? Ou seja, quem opera em você é o próprio Senhor através do Espírito Santo. A obra que acontece através da igreja, através dos filhos de Deus, não é o fruto de alguém extremamente estudado, não é o fruto de alguém extremamente capacitado, é o fruto de alguém que se entregou e deixou Deus fazer. Tipo, Senhor, a minha vida é essa, se o Senhor me quer tanto, eu nunca recebi tanto valor de alguém como eu recebo do Senhor. Nunca ninguém me deu tanto valor como Jesus me deu, ao ponto de morrer para me ter. Então a minha vida é tua, faz dela o que o Senhor quiser. E se essa obra acontecer através da minha vida, é porque Ele está operando através de mim. Mas o que acontece se eu falhar? É incrível, porque às vezes a gente falha. Inevitavelmente a gente falha. E sabe qual é a atitude mais comum quando nós falhamos? A gente dá passos para trás. A gente sai de perto dele. A gente começa a ficar periférico. A gente começa a ficar envergonhado, porque realmente falhas, pecados, elas trazem um peso de vergonha. O pecado faz isso, desde o princípio. Foi a primeira coisa que o pecado fez com Adão, foi deixar ele com vergonha. Ele teve que se cobrir porque ele viu que estava nu. Deixou ele com vergonha e com medo. Quando Deus chegou no jardim, Adão se escondeu porque estava com medo. O pecado faz isso mesmo. É da natureza do pecado. Quando ele se manifesta, você se afasta da presença de Deus, parece que aquele lugar deixou de ser confortável. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não tem saída para você, amém? Uma vez corpo de Cristo, só nesse lugar você vai encontrar restauração e empoderamento para fazer a obra de Deus. É o que eu acho lindo, como é que um Deus que é perfeito, escolhe gente falha para fazer a sua obra, gente que falhou, gente que falha e que ainda vai falhar, e a obra dele continua acontecendo. Não significa que Deus acha que o pecado não tem problema algum, não, ele detesta tanto o pecado que ele morreu para que você fosse livre do pecado. Mas significa que Jesus deixou preparado a comunhão com o seu corpo, para que nesse momento, para que nesse lugar, para que nessa comunhão você pudesse ser restaurado das suas falhas e ao mesmo tempo empoderado, capacitado e ungido para poder continuar fazendo essa obra. Essa é a ceia do Senhor, queridos. Eu acho lindo porque assim, quando Paulo está ensinando a igreja dos Coríntios a respeito da ceia, ele escreve ali algo que não podia ficar de fora. O que eu recebi do Senhor também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, e eu acho muito legal a gente dar uma ênfase a este evento, porque na noite em que ele foi traído, ele propôs uma aliança de fidelidade. E isso para mim já é chocante. Tipo, se eu estou sentado na mesa e eu coloco um assunto de traição, na minha humanidade falha, a última coisa que eu faria era uma aliança com traidores. Mas o Senhor Jesus propôs essa aliança exatamente quando o assunto era traição. Vamos voltar naquele evento. Na ceia da Páscoa, quando Jesus manda seus discípulos prepararem a Páscoa para eles comerem. Eles estão todos à mesa. Eu creio que aquele devia ser um momento de certa solidão para o Senhor, por só Ele entender o propósito do que estava acontecendo. E que honra que esses discípulos tiveram de comer a Páscoa com o próprio Cordeiro de Deus sentado na mesa. Irmãos, a Páscoa, quando Deus instituiu a Páscoa, no último dia que Israel passou no Egito, a Páscoa era a celebração do fim do cativeiro. Eles deveriam comer a Páscoa vestidos, cingidos, com sandálias nos pés, prontos para irem embora daquela terra. Ou seja,
A ceia do Senhor deve ser comida dessa forma, com você pronto a deixar a vida que você vivia até então. Com um coração disposto a se alinhar com o dele, confiando que ele vai te levar para um estilo de vida muito melhor do que você vivia até então. Amém? O Senhor Jesus está sentado na mesa com seus discípulos. E ele diz, eu desejei muito comer essa ceia com vocês. Ou seja, é um momento que deveria ser de alegria. Toda vez que o judeu se sentava na mesa para comer, banquete é sinônimo de festa para eles. Devia estar todo mundo sorrindo naquele ambiente. Eles não sabiam o que estava para acontecer. Mas o Senhor Jesus traz um assunto sério para a mesa. Ele diz, um de vocês há de me trair. E eu creio que essa declaração do Senhor deve ter caído como uma bomba naquela mesa. Sabe aquele assunto que está todo mundo rindo e de repente alguém fala uma coisa que faz silêncio. Pesou o ambiente. Jesus diz, um de vocês há de me trair. E você concorda comigo que se ele fala um de vocês há de me trair e não diz quem é, pode ser qualquer um de vocês? Pode ser qualquer coisa soar como uma traição. Se fosse nos dias de hoje, talvez Jesus falando, um de vocês há de me trair, um começaria a apontar para o outro. Ia dizer, eu acho que é aquele, eu acho que é aquele outro. Não, eu acho que é aquele. Não, comigo não está. Não, realmente não sou eu. Mas a gente precisa entender que aquele ambiente, a presença da verdade, que é Jesus, toma conta da cena. Ele diz, um de vocês há de me trair. A postura do coração desses discípulos nos ensina a respeito da ceia. Porque Paulo falou, examine-se o homem a si mesmo. E assim, coma e beba. Coma do pão e beba do cálice. Foi isso que Paulo ensinou, amém? Ele nunca disse para você não comer da ceia. Ele disse para você se examinar primeiro. E então, comer do pão e beber da ceia. Porque é nesse ambiente que você é restaurado e empoderado. Os discípulos, a Bíblia diz que quando Jesus diz, um de vocês há de me trair, um a um foi chegando diante dele perguntando, porventura sou eu, Senhor? E essa atitude me ensina bastante. Em primeiro lugar, porque se Jesus diz que há um traidor na mesa, posso ser eu. E ao invés de eu dar meus passos para trás, sendo confrontado com as minhas falhas, o que esses discípulos fizeram? Eles deram passos para perto do Senhor. Chegaram mais perto dele. Meu irmão, se você foi confrontado com alguma falha que você cometeu, a melhor coisa que você pode fazer pela tua vida é chegar mais perto de Jesus ainda. Porque só nesse lugar você vai encontrar a direção para o que fazer a seguir. Eles chegaram mais perto do Senhor e eles se colocam, eles trazem a vida deles diante de Deus. Vamos espiritualizar esse negócio. Tipo assim, tem alguma coisa de errada comigo? Eu trago a minha vida para perto do Senhor, porque eu sei que Ele é aquele que conhece a minha mente e que conhece o meu coração. Ele sabe o que se passa dentro de mim.